Olá, gente, tudo bem com vocês? Grupo integralista assume atentado terrorista contra o Porta dos Fundos, né? No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o Porta dos Fundos foi atacado, né, com bombas caseiras, né, coquetéis molotov, na sua sede, né? E por sorte não teve feridos, né? Porque a pessoa que estava tomando de conta de segurança lá acabou contendo o princípio de incêndio que teve por conta desse atentado. Mas é extremamente grave, né, que a gente tenha no Brasil chegado a esse ponto, né? Primeiro eles tentaram censurar o Porta dos Fundos, tentando aí tirar de exibição, tirar da Netflix o especial de Natal do Porta dos Fundos, porque eles não gostaram, né? Aí agora fizeram esse atentado e um grupo integralista colocou um vídeo na internet assumindo, né, a autoria desse atentado, né? E isso é muito grave porque isso deixa ainda mais claro que esse atentado é um atentado terrorista, né? É mais uma característica aí desse tipo de atentado. Ou seja, eles fazem um vídeo para tentar intimidar ainda mais não só o Porta dos Fundos, como qualquer um que venha a tentar fazer algo, né, que seja contrário àquilo que eles pregam, àquilo que eles defendem, né? Ou seja, é um atentado contra a liberdade de expressão, né? Mais do que contra especificamente o Porta dos Fundos ou o que eles fizeram. E é importante a gente saber disso, né? Que é uma coisa que eu venho alertando bastante a respeito dessa radicalização do cristianismo no Brasil, né? Desses grupos cristãos mais radicais, né? Que se assemelham muito aos xiitas muçulmanos, né? Existem grupos muçulmanos, que não são todos, é bem importante de deixar bem claro isso. Alguns desses grupos também, né, tomam atitudes desse tipo. E até poucos anos atrás a gente se espantava bastante com os atentados provocados por esses grupos, né? Agora, no entanto, a gente começa a ver o efeito dessa radicalização desses grupos religiosos, né? Principalmente, né, depois aí da vitória de Bolsonaro, dessa onda conservadora que o Brasil vem passando de uma maneira assim que fica bem mais evidente. Porém, isso é uma coisa que já há muitos anos eu venho observando e alertando, né? Então é uma coisa que não me surpreende tanto, apesar de ser uma coisa terrível, abominável, uma coisa que deve ser encerrada, né? Deve ser uma coisa, tem que ser uma coisa que tem que acabar no nosso Brasil, no nosso país. Então eu olho isso com um olhar de muita preocupação, né? A gente vê também nisso uma volta, né, dos integralistas, que era uma outra coisa que eu vinha tentando falar nesses dias também, vinha querendo falar a respeito especificamente do integralismo, quem são eles, o que eles propõem, né? E uma das características muito fortes dos integralistas, que são fascistas, né, são os fascistas brasileiros, conhecidos como os galinhas verdes, né, que são historicamente são bem antigos no Brasil, década de 30, ali mesmo na época ali do fascismo de Mussolini, de Hitler, já tínhamos no Brasil a expressão do fascismo
nesses grupos integralistas que na época eram muito grandes, eram enormes, né? Tinham uma quantidade de adeptos enorme, centenas de milhares de pessoas no Brasil eram adeptas desse grupo, então era um grupo muito forte nessa época, né? E a gente observa que historicamente o Brasil tem esse passado negro, né? Onde os integralistas tinham uma determinada força política que não chegaram ao poder na época, né? Mas que tiveram ali uma influência política, cultural e por aí muito forte. Então, além das características comuns do fascismo, uma das outras características que ele tem é a questão da religião, muito forte a religião cristã, né? Esse cristianismo radical. Então, esses lemas que o Bolsonaro prega de famílias, não sei o quê, todos esses lemas aí, né? De pátria, não sei o quê, esse tipo de patriotismo falso, e essa ideia de família tradicional, essas coisas todas, de religião, acima de Deus, acima de tudo, todas essas coisas estão contidas ali no integralismo. Então, o Bolsonaro ele é um bom representante nesse sentido, dessa ideologia aí pregada pelo integralismo, né? Então, é muito importante que a gente conheça esse grupo, né? Eu pretendo fazer um vídeo especial só para explicar melhor, um pouco melhor sobre esse grupo integralista. Mas hoje eu venho aqui dar essa nota de repúdio e de alerta, né? Que a gente tem que ter muito atenção com esses grupos e repudiar ao máximo isso, dar todo o apoio aí moral ao Porta dos Fundos, como eu venho fazendo aqui, mas eu acho que todos todos devem fazer o mesmo, independente do que você pense a respeito do Porta dos Fundos, até mesmo se você não tiver gostado, se tiver se incomodado de algum modo com a sátira que eles fizeram, né? Mas você respeitar, primeiramente, o direito deles fazerem isso, e segundo, você repudiar ações violentas desse tipo. Mesmo que você não goste, mas você ter repúdio a ações violentas desse tipo, né? Há poucos anos atrás a gente teve um atentado de grupos muçulmanos a um jornal, a um grupo, né, de jornalistas que faziam sátiras também de humor, até talvez parecido com o Porta dos Fundos, né? Tocavam muito nesse ponto da religião e foram atacados, né? Então, e muita gente repudiou o ataque a eles, né? Então, hoje a gente deve fazer a mesma coisa em relação à Porta dos Fundos. A gente não deve diferenciar porque era um ataque muçulmano ou porque era um ataque supostamente cristão, né? Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.